A live já está on? Ainda não. A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 19 de julho de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. A gente está começando com certo atraso, porque um dos juízes não conseguiu, estava tentando conseguir ter o acesso à sessão, infelizmente não conseguiu, por isso estamos iniciando agora. Em razão da falta de um dos juízes, a doutora Luana, que é a patrona da Star OPEC, pediu para que o processo fosse repautado. A relatora concordou com isso e pediu o retorno do processo. É o que nós estamos fazendo nesse momento, devolvendo para o relator. Doutora Luana, então, muito obrigado. Só um minuto que eu preciso registrar aqui só uma coisinha. Perfeito. Então, estou devolvendo o processo para a relatora, a doutora Luana. A senhora tinha pedido a palavra, por favor. Não, perfeito. Eu ia apenas agradecer e desejar um bom dia de trabalho a todos. Eu peço licença para me retirar da sessão. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. Doutora Fabiane, o processo retornou para sua carga. Doutor Lucas. Pois não, senhor presidente. Vamos lá, agora o processo é da Claro, eu sou o relator, que é um pedido de retificação de julgado de uma decisão da 12ª Câmara Julgadora, hora extinta, de 2 de novembro de 2021. No pedido de retificação de julgado, a autuada apresentou as razões, especialmente quanto ao item 2, onde ela trata um pouco maior. Como eu já disponibilizei o voto aos demais membros da Câmara, vou poupá-los da leitura. Doutor Lucas, por favor, fique à vontade. Bem, inicio cumprimentando aqui os senhores juízes, as senhoras juízas, o doutor representante fiscal. Vou ser bem breve, por se tratar de uma questão estritamente fática, adequada aos limites do pedido de retificação, sem prejuízo de uma contextualização inicial. No auto de infração no qual foi apresentado esse pedido de retificação, nós estamos discutindo um principal histórico, CMS, recolhida menor, de R$ 13.744.544 e uma multa isolada que originalmente foi aplicada no valor de R$ 424.783.735 milhões, ou seja, dezenas de vezes superior ao valor do principal que foi cobrado no caso. Esses valores estavam distribuídos entre 3 itens no auto de infração. O primeiro item, referente ao recolhimento a menor do imposto, se deu em virtude de uma conduta que foi reputada pela fiscalização como estorno de débitos no exercício de 2016. Os 2 itens referentes às multas isoladas, 2 e 3, se deram, respectivamente, pela suposta emissão de documentos fiscais sem a indicação dos dados relativos a recargas pré-pagas, esse é o item 2, e pela prestação nos exercícios de 2015 e 2016 de serviços de telecomunicação supostamente desacompanhados da primeira via da nota fiscal. Isso está nos itens 3 e 4 do auto de infração. O provimento que prevaleceu até agora foi pela
adequação da taxa de juros aplicada ao caso, o que foi feito com base em súmula desse tribunal, e também pela redução das multas isoladas aplicadas. E vejam bem, houve redução e não eliminação dessas multas, como havia sido pedido pela ora postulante, em virtude de 3 fundamentos. No tocante ao item 2, a Comissão de Controle de Qualidade, a CCQ, havia condicionado nas notificações durante o processo de fiscalização a não lavratura deste item no auto de infração à apresentação de regularidade perante o fisco paulista. O entendimento que se sagrou com relação a esse item no acordo objeto do pedido de retificação foi de que persistiria uma relação de débitos de IPVA e autos de infração não regularizados após o prazo combinado nessa notificação. Essa é a razão pela qual foi reduzido e não eliminado o item 2. No tocante aos itens 3 e 4, houve 2 razões essenciais para isso. Primeiro, era requisito para que não houvesse a aplicação da multa, ou seja, em virtude da permissão da empresa para prestar serviço só com uma via de nota fiscal, que houvesse disponibilização dessa nota em sistema eletrônico para os clientes da Claro. O entendimento do acórdão foi que não houve essa disponibilização porque o primeiro registro histórico do portal no qual a Claro disponibiliza essas notas seria de 24/4/2017, o que seria após o período objeto do auto de infração, que é 2015 e 2016. E a segunda razão essa nota também teria que ser disponibilizada em portal ao fisco paulista. E o que entendeu o acórdão foi que o fisco não possuía acesso a essas notas fiscais em portal eletrônico. Nós entendemos que há 3 erros de fato que estão inquinando as conclusões que foram alcançadas nesses itens. No tocante ao item 2 do auto de infração, ou seja, ao não cumprimento do requisito dos requisitos da Comissão de Controle de Qualidade para não lavratura do auto de infração em virtude da ausência de regularidade fiscal. Pois bem, no tocante a esse ponto, a Claro, ainda no processo de fiscalização, havia apresentado certidões de regularidade perante a Cefaz e perante a Procuradoria do Estado de São Paulo. Essas 2 certidões estavam válidas e atestavam por si só a regularidade perante o fisco estadual com relação aos débitos não inscritos em dívida ativa e com relação à Procuradoria no tocante aos débitos inscritos em dívida ativa. Contudo, sem prejuízo dessa documentação, a lista de pendências que foi apresentada pela fiscalização no processo de fiscalização e que foi acatada pela Câmara no acórdão que é objeto do pedido de retificação, foi impugnada item a item no pedido de retificação por nós apresentados. Nós demonstramos que todas as pendências que ali estavam apontadas encontravam-se sob discussão administrativa, ou seja, estavam com a exigibilidade suspensa nos termos do CTN, ou haviam sido objeto de quitação integral e os comprovantes foram acostados aos autos do processo administrativo, ou ainda foram objeto de desconstituição integral em esfera administrativa, conforme decisões também acostadas aos autos do PAT. Então, nós entendemos que talvez tenha havido um equívoco no sistema, na atualização dos débitos perante a Cefaz, porque, de fato, conforme a documentação apresentada aos autos, na época da fiscalização, esses débitos já estavam suspensos ou desconstituídos em virtude de pagamento ou decisão administrativa, o que demonstra que a empresa estava regular perante a administração estadual e que estavam, portanto, preenchidos os requisitos para que o item do auto de infração não fosse lavrado. No tocante aos itens 3 e 4, nós entendemos que há dois erros de fato que carecem de retificação. O primeiro deles é a afirmação de que o portal por meio do qual a empresa disponibilizava as notas fiscais aos clientes só havia entrado no ar, só havia sido disponibilizado na internet a partir de 2017. Essa afirmação consta das folhas 5.276, conforme a documentação acostada pela fiscalização. E ela tem um problema central. Primeiro, a afirmação foi feita com base em dados extraídos do portal Wayback Machine. O Wayback Machine é um portal na internet disponibilizado pelo Arquivo da Internet, Internet Archive,
que é uma instituição americana e que é alimentada por... se vale de um banco de dados que é alimentado por 2 itens. Primeiro, um algoritmo que é treinado para identificar sites relevantes e que seriam de interesse público, portanto justificando o arquivamento, e que pode não identificar diversos sites por qualquer razão, ou usuários que voluntariamente fazem o upload dos sites, dos dados que constam dos sites e que, portanto, arquivam esses dados. Se nenhuma desses requisitos for preenchido, o site pode estar online, pode ser acessado por dezenas de milhares, milhões de pessoas e ainda assim pode não constar no arquivo da internet. Isso não significa, contudo, que o site não estivesse disponível na época. Vejam que há uma questão de antecedência lógica aqui que não necessariamente implica a inexistência do site. E prova disso são os documentos que nós acostamos aos autos no pedido de retificação, que foram telas disponibilizadas ao fisco gaúcho em um processo de fiscalização no ano de 2016 e que demonstram que em julho de 2016, a título exemplificativo, o portal já se encontrava vigente. Então, nós entendemos nesse ponto que há um erro fático com relação à data e, mais do que isso, a metodologia que havia sido utilizada pelo fisco para demonstrar a inexistência do portal na época do auto de infração, no nosso entendimento, não é adequada, pois ela tem um vício de premissa significativo, pois necessita que a relevância do site tenha sido identificada por um algoritmo cujo controle ou critério nós não temos, ou tenha sido disponibilizada ao próprio arquivo por usuários voluntariamente. Nenhum dos dois implica necessariamente que a inocorrência de nenhum desses dois não necessariamente implica que o portal não estivesse disponível na época. E segundo erro de fato que nós entendemos é a afirmação de que o fisco não possuía acesso às notas fiscais, objeto de autuação, em portal eletrônico. E aqui nós entendemos que é necessário fazer um esclarecimento. De fato, o fisco não possui acesso no mesmo portal que os usuários da Claro possuíam, mas isso se dá em virtude de uma razão de sigilo telefônico e sigilo constitucional, sigilo telefônico constitucional e de proteção de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Naquele portal há dados sensíveis referentes a conteúdos de mensagem, uso de dados e conversas telefônicas que são protegidas por sigilo. Essa é a razão pela qual somente o usuário tem acesso a esses dados no portal, inclusive através de um sistema de controle de identidade que é feito por acesso ao próprio celular do usuário. Contudo, isso não significa que o fisco não tivesse acesso a essas informações também por meio eletrônico, por outros meios. A empresa disponibilizou no período regularmente e integralmente os arquivos do convênio ICMS 115 em atenção às imposições do artigo 181 e 250 do RICMS-SP, e todos esses arquivos contêm os códigos de autenticação das notas fiscais, da íntegra das notas fiscais emitidas pela empresa no período. A partir desses códigos de autenticação, o fisco pode acessar o portal NFCE, que, conforme informações do próprio portal Governo Aberto SP, demonstra o espelho das notas fiscais. Contém a informação do CNPJ ou CPF do destinatário ou tomador de serviço, número do documento fiscal, valor da nota, valor da base de cálculo do ICMS, valor do ICMS apurado e também a alíquota, data de emissão do documento e todas as informações a que o fisco necessita de ter acesso para fins de controle. Afinal, trata-se, como bem reconhece o portal Governo Aberto, de um espelho da nota fiscal emitida. E aqui nós chamamos a atenção para um fator relevante. A própria portaria CAT 79 de 2003 prevê, em seu artigo 3º, caput e parágrafo único, que essa documentação apresentada em via eletrônica se equipara às vias impressas do documento fiscal para os fins previstos na legislação tributária. Então, nós entendemos que, embora não fosse no mesmo portal a que os clientes têm acesso, o que é justificado por razões de sigilo telefônico constitucional e proteção de dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, havia sim disponibilização desses documentos e dados ao fisco paulista em via eletrônica, em portal eletrônico, com que também estariam cumpridos os requisitos para dispensa
de emissão da segunda via da nota fiscal nessa hipótese. Portanto, retificados esses 3 erros de fato por nós apontados, um referente ao item 2 e 2 referentes aos itens 3 e 4 do auto de infração, nós entendemos que, no tocante ao item 2, estavam preenchidos os requisitos para a não lavratura do auto, que justifica o reconhecimento da nulidade desse auto de infração, na medida em que, preenchidos os requisitos, a própria comissão havia determinado a não lavratura. E no tocante aos itens 3 e 4, fica demonstrada o preenchimento dos requisitos para a desconstituição dos créditos ali constituídos, em virtude da destituição dos fundamentos para aplicação da multa. São essas as razões que nós gostaríamos de rememorar aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores juízes, das senhoras juízes e do outro representante da fiscalização. Eu fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado, doutor Lucas. Eu não tenho questionamentos. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Luiz Felipe? Não, nenhum questionamento. Eu acho que ele delineou bem o caso. Muito obrigado. Então, eu vou direto ao voto. Considerando as alegações trazidas pela peticionária autuada, no sentido de que estava em plena regularidade fiscal, abre aspas, à época do término do prazo concedido pela fiscalização, fecha aspas, para a regularização, ressaltando que efetuou o pagamento da CDA número tal em 3/12/2020, último dia do prazo concedido pelo fisco em notificação, motivo porque entende que deveria prevalecer a determinação da CCQ pela não lavratura do item 2 do AI. Assim como que, em relação aos itens 3 e 4, preencheria todos os requisitos elencados nas portarias CAT 101 de 2005 e 121 de 2015 para a dispensa de impressão de documento fiscal. Voto pela conversão do julgamento em diligência para que se manifeste a autoridade fiscal autuante ou quem lhe faça as vezes, informando de forma clara, objetiva e fundamentada, 1. Se a autuada cumpriu ou não os requisitos para a não lavratura do item 2 do AIM, considerando que o pagamento alegadamente feito em 3/12/2020, dentro do prazo concedido pelo fisco. Se for o caso, especificar quais requisitos não foram cumpridos pela autuada e que justificariam a lavratura do item 2 do AIM. E 2. Quais requisitos não foram cumpridos pela autuada para a dispensa da impressão de documento fiscal nas operações dos itens 3 e 4 do AIM, se for o caso. Esse é o meu voto. E acrescento agora oralmente. Aqui é um auto de mais de 2.500.000 folhas. E eu acho que essas questões que eu apontei aqui não estão muito claras. Eu acho importante que venha isso de modo bem claro para que todos entendam o que está em julgamento e porque manter ou afastar tais itens da acusação, especificamente o item 2, os 3 e 4. Então, por isso, eu acho que um clareamento por parte da fiscalização ajudaria muita gente. Por isso que eu estou votando nesse sentido. Em discussão, doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutora Mara. Eu acompanho, eu só tenho que entrar de novo aqui porque caiu a... É hoje. Doutor Luiz Felipe, alguma consideração? Não, nenhuma consideração, doutor. Ok, então, muito obrigado. Doutora Mara, me avise quando... Tá girando. Uhum. Enquanto isso, já vou encerrando os debates. Só um minutinho que eu acho que agora vai dar certo. Tá até calor aqui. Pronto, já estou na página. Perfeito. Podem
já confirmar a presença. Muito bem, em votação. Encerrando a votação. Então, doutor Lucas, então foi convertido em diligência. Agora temos que aguardar o retorno. Muito obrigado, tenha um bom dia. Perfeito, agradeço a atenção dos senhores, doutor Belmar, Luiz Felipe, doutora Amara, doutora Fabiana. Agradeço, bons trabalhos e um bom restante de semana. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. Bom dia. Muito bem. Irmãos Boa, sou eu o relator também, é o pedido de retificação de julgado. Eu já antecipei para a Câmara. Bom, aqui, como vocês já viram, o contribuinte está repetindo as mesmas alegações já resolvidas em recurso ordinário. Portanto, eu não estou conhecendo o pedido de retificação de julgado por não atendido seus requisitos. É como eu votei. Doutora Fabiane, Concordo, acompanho. muito obrigado. Doutora Mara, Também. muito obrigado. Doutor Luiz Felipe, Nenhuma consideração, doutor. muito obrigado. Fórum, em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, relatora doutora Mara, distribuidora de medicamentos Santa Cruz. Você pode deixar eu editar para poder registrar? Uhum. Só um minutinho. O sistema é mais poderoso do que a gente. Então, ele que manda. Ali está habilitado, doutora Eu Mara. vou só fazer a leitura da ementa, porque, na verdade, é um recurso de ofício. Eu estou negando provimento ao recurso de ofício, tendo em vista que a própria representação concorda com o cancelamento da autuação, então não tem matéria para ser, não tem libelo, vamos dizer assim, então a falta de recolhimento de ICMS-ST devido nas operações de entrada de mercadorias advindas de outra unidade da federação, demonstração em sede de defesa da inexatidão da infração do item 2, acolhimento pelo julgador, recurso de ofício que se nega provimento para manter a decisão recorrida. Esse é o voto. Feito. Doutora Fabiane. Eu só vou registrar. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Luiz Felipe.
E uma consideração também, uma vez que a representação já concordou nos autos. Muito obrigado, eu também acompanho. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E assim concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de julho de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenha um bom dia. Hélio, podemos encerrar a live.